Oi, gente, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula de terça-feira da Medicina de Emergência. Hoje vai ser uma aula sobre padrão oclusivo na síndrome coronária aguda. O que que a gente faz em unidades sem acesso à hemodinâmica, que, por exemplo, no Odilon Beres, no João 23, por exemplo, é a realidade. Porque todos os guidelines hoje em dia falam CAT imediato, CAT em 24 horas, mas a gente sabe que na realidade do SUS, das UPAs, do Odilon, do João, por exemplo, não é essa a realidade. Então, o Arthur R2 Medicina de Emergência, lá do HC, ele vai apresentar para a gente sobre a orientação da doutora Tamires, que é emergencista. Arthur, todo seu. Certinho, gente, boa noite. Meu nome é Arthur, como falou, sou R2 de emergência do HC. A gente começou a preparar essa aula junto com a doutora Tamires, há mais ou menos um mês atrás, e a gente foi, durante a montagem dessa aula, a gente foi entender a importância, visto a realidade nossa durante o trabalho, que é a principal causa de morte no mundo, o síndrome coronariana aguda. E na maior parte dos lugares, principalmente na cidade onde a gente mora, em Belo Horizonte, a gente não tem um acesso tão fácil a uma cineangiocoronáriografia tão fácil. Então, assim, começando a aula, a gente vai começar a entender a fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio. Geralmente, o processo todo ele é final de uma doença arterial crônica, paciente, somente causando uma placa aterosclerótica nas coronárias. Lendo um pouquinho sobre isso, a gente vê que a maior parte das placas elas não são intraluminais, são mais extraluminais. E existem algumas diferenças de formação dessas placas. Algumas podem ser as placas mais duras, outras são as placas mais macias. E no início do processo, por alguma fator, acontece um rompimento dessa placa. Junto a essa placa, ela é exposto, o núcleo dela inicia uma agregação de plaqueta, formando um trombo, e a partir disso aí, junto com o trombo, microembolias, pode causar uma oclusão ou suboclusão do vaso, e que desinflagra todo o processo que a gente vai começar a conversar sobre aqui. Passando aqui para a próxima slide, qual a importância da gente estudar e estar preparado para esse tipo de cenário. A gente vê nessa meta-análise aqui uma análise que tem uma prevalência de 9,5% em pessoas acima de 60 anos, abaixo de 60 anos, o número de pessoas cometidas chega a ser 5,8% também. Então, assim, é uma queixa normal que vai chegar bastante em todos os plantões que nós tivemos, tanto na sala vermelha, e às vezes pode ser triada até para outras salas, amarela, verde, como é que fala? Por critérios de triagem também. Passando para o próximo slide. E como é que esse paciente chega para a gente? Chega mostrando alguns sintomas, geralmente é um paciente que pode ou não ter alguns fatores de risco para doença coronariana crônica. E analisando essa tabela, é importante a gente ver que a gente pensa que geralmente vai chegar um paciente com dor no peito. E realmente a gente vê os pacientes com dor no peito, essa dor no peito tem algumas características típicas, mas não necessariamente é só dor no peito o principal sintoma que a gente tem que avaliar. É, ela tem uma limitação, a gente pensar que só o paciente com dor no peito vai chegar. A gente sempre tem que imaginar que é um paciente que chega, ele tem os fatores de risco, ele tem um tipo de dor e tem uma apresentação clínica. Então, a gente, analisando essa tabela, a gente vê que a dor em opressão, principalmente, ela tem uma probabilidade menor que provavelmente uma irradiação da dor para o braço direito ou para os ombros, uma irradiação para ambos os braços, uma irradiação para a região mandibular, uma dor torácica que é associada ao exercício físico, paciente que chega sudorético, principalmente quando você avalia o paciente, a idade do paciente, a gente tem que levantar a possibilidade de ser um infarto agudo do miocárdio, isso pode estar associado a náusea ou vômito, e principalmente naqueles pacientes que já infartaram antes, quando o paciente chega para a gente e fala que está sentindo os mesmos sintomas
similares ao IAM prévio dele, a gente tem que levantar bastante a nossa atenção e que isso pode ser um início de uma síndrome coronariana aguda. Tá bom? Passando aqui do próximo slide. Como é que isso chega para a gente? Ele pode chegar tanto por meios próprios, tanto por SAMU, ele vai chegar num centro de saúde, numa UPA, num hospital de maior porte, e ele vai entrar pela estratificação da enfermagem do paciente com dor torácica. E aí, nesse momento da estratificação, qual é a maior importância? Identificar um paciente com dor torácica e já na admissão coletar o primeiro eletro do paciente. Importante também ver o método que foi feito esse eletro, seguir uma técnica adequada. E a partir disso, o eletro feito, em até 10 minutos, o eletro tem que ser avaliado, interpretado e dado laudo. E a partir daí, a gente começa a avaliar as próximas propedêuticas do paciente. Lembrando o seguinte, da mesma forma que quando a gente tem um paciente com AVE agudo, o tempo é célere, num paciente com infarto agudo do miocárdio, o tempo também é massa miocárdica. Então, quanto menos tempo a gente diagnosticar o paciente, começar a propedêutica adequada, mais a gente vai estar poupando o músculo desse paciente, e melhor o prognóstico dele durante os próximos anos. Passando para o novo slide, só um minutinho. Então, primeiro passo, o paciente chegou com dor, foi triado, foi feito o eletro pela enfermagem, principalmente já na sala de triagem, e a gente vai começar a avaliar esse eletro. O que a gente procura, primeiramente, nesse eletro? A gente tem que ter uma análise sistematizada desse eletro. A gente vai avaliar, principalmente, algumas alterações no segmento ST, principalmente no ponto J. E como a gente define geralmente esse ponto J? A gente pode traçar uma linha entre o P e o T, como sendo a linha de base, e no início do logo após o QRS, a gente marca o ponto J. E a gente vai falar que o paciente tem um IAM com supra de ST quando ele tem aumento, elevação do ponto J, em duas derivações consecutivas. Consecutivas em qual sentido? A gente vai passar no próximo slide, a gente vai mostrar. Em relação à parede que está acometida. Tem algumas variações de como a gente vai medir a elevação desse segmento ST, principalmente nas derivações anteriores, em V2 e V3, a gente tem que avaliar se for do sexo masculino, menor de 40 anos, a gente pensa que é um IAM com supra, uma elevação acima de 2,5 milímetros, e maior do que, maior de 40 anos, acima de 2 milímetros. Todas as outras derivações, sem ser as anteriores, antes V2 e V3, a gente aceita uma elevação no ponto J maior que 1 milímetro. Em mulheres, em V2 e V3, a gente aceita uma elevação do ponto J de 1,5 milímetro. E, seguindo também, a gente avalia, em caso a gente pensar de um IAM de VD de parede posterior, as derivações V3R, V4R, V7, V8, um supra maior que 0,5 milímetros. E também a gente procura avaliar se nesse paciente teve um BRE ou um BRD novos. Sempre interessante, ainda mais algum paciente que tiver já alguma doença arterial crônica ou já um passado de investigação, procurar eletros antigos do paciente também para ter como comparação, como comparação ao eletro atual. E como eu tinha falado, as paredes consecutivas são em relação às paredes, coração. A gente tem D1 e AVL na parede lateral alta, parede inferior D2, D3 e AVF, a parede septal em V1, parede anterior de V2 a V6, lateral baixo V5 e V6.
Se eu estiver indo muito rápido, gente, vocês me avisam, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Então, a gente chegou ao paciente, avaliou o eletro dele, e nesse momento a gente tem que definir se é um paciente suspeito de síndrome coronariana aguda ou se pelo eletro a gente já definiu. Pode ser que no início, como sendo no início do quadro mais agudo, a gente não tem uma alteração eletrográfica na hora. Então, a gente tem que ampliar um pouquinho a nossa propedêutica, a gente pode pôr os biomarcadores de necrose miocárdica, principalmente a troponina. E a gente tem a troponina normal, a gente tem a troponina ultrassensível. A maior parte dos serviços, principalmente em Belo Horizonte, hoje já dispõe desse tipo de exames. Só que em alguns lugares também a gente pode ter a velha e boa CKMB, principalmente interior, dependendo do hospital. A gente viu o primeiro eletro, não achou, assim, não conseguiu fechar direitinho o diagnóstico. O que a gente pode lançar a mão? Um eletro seriado. E quando a gente fala em eletro seriado, não é fazer um eletro a cada 2 horas, um eletro a cada 3 horas. Principalmente nessa fase inicial, tentar fazer um eletro a cada 15 minutos, ou se tiver disponível no serviço, uma monitorização cardíaca de 12 derivações. A gente pode, o elétron ele não é um exame estático, então a gente vê uma alteração, ela se mantém assim, ele vai variando com o tempo. E quando ele entrar, deixa ali monitorização cardíaca também. Passando para o próximo slide, que é para a gente avaliar algumas outras coisas dos critérios para IAM em definição universal, a gente pode ver as alterações em eletro, e hoje a gente tem que lembrar também do ultrassom. Às vezes a gente pode ver um déficit segmentar do ultrassom, e pode não, às vezes, fechar o diagnóstico, mas aumentar a chance da gente diagnosticar mais precocemente esse problema. Passando para o próximo slide. E assim, como tudo, a gente começa avaliando primeiro o eletro normal, sistematizado. Quando o paciente chega para a gente na UPA, a enfermeira entregou para a gente o eletro nas nossas mãos, a gente vai começar avaliando se o ritmo é sinusal, se não é sinusal, qual a frequência cardíaca desse paciente, analisar o intervalo PR, analisar o segmento ST e também a morfologia da onda T. Esse eletro que o primeiro a gente começa mostrando um eletro normal, a gente vai seguir aqui mostrar alguns padrões. Um dos motivos dessa aula também é importante, também o nome da aula não ser IAM ou supra de ST, mas sim oclusivo, a gente vai ver que não necessariamente a gente está preso a esse paradigma de sem supra de ST ou supra de ST. Passando para o próximo slide. Avaliando esse primeiro eletro, é um IAM da parede anteroapical. A gente vê elevações da onda T nas derivações anteriores, inversões de onda T. Tá bom? Passando para o próximo slide, um anterolateral. A gente vê um supra de ST, principalmente em D1 e AVL. Opa! Além de V1 e V2. Passando para o próximo slide, um IAM lateral. Então, novamente aqui, uma elevação do segmento ST no ponto J em D1 e AVL. E esse, no próximo slide, um IAM de parede anterior. Tá bom? Avaliando avaliando as derivações anteriores, a gente percebe um supra de ST maior que 2,5 milímetros em V2, se for homem, se for mulher, maior que 1,5 milímetro. E uma outra informação importante é a gente avaliar sempre imagens de espelho, como, por exemplo, aqui em AVR, um infra pequenininho, tá bom? E aí, como eu estava dizendo, não necessariamente o paciente que não tenha um supra de ST é um paciente que não tenha um IAM padrão oclusivo. A gente avaliando aqui nesse eletro, aqui, a gente vê que o paciente tem um infra de ST profundo, em derivações anteriores, a gente vê que o AVR dele não está suprado, a gente pensa em um IAM de parede posterior. Aí a importância da gente fazer as outras derivações, V7, V8, V3R, V4R. Passando para o próximo slide. Aí, um IAM de ventrículo direito,
foi feito as derivações V4R, V3R, percebe-se uma elevação do segmento ST nessas derivações. Mas, como foi falado, a gente vê que não é tão alto, é maior que meio milímetro. E, além disso, o início do infarto ele pode apresentar uma onda T apiculada. E, às vezes, a gente pode acabar comendo bola, pensando que o eletro do paciente está normal, mas, na verdade, é um padrão oclusivo. Vamos passar para o próximo slide. Então, a gente recebeu o paciente no nosso serviço de emergência, a gente avaliou o eletro sistematicamente, e o que a gente vai fazer? Avaliação normal, ABCDE, monitorizar esse paciente. O oxigênio, ele não deve ser ofertado como padrão, a gente aprende, pelo menos eu aprendi lá na época de faculdade, tinha aquele mnemônico Monabich, Mônica BH, que colocava um oxigênio para todo mundo, não. A gente tem que avaliar se o paciente tem a necessidade de oxigênio, porque a hiperóxia também ela pode causar alguns efeitos deletérios. Então, a gente oferta oxigênio para o paciente que está saturando abaixo de 92%, ou está em dispneia franca. E também pegar um acesso venoso, principalmente um acesso calibroso. Eu falo assim, geralmente a gente tem um acesso só, a gente não tem nenhum, melhor pegar 2 acessos logo, para a gente antecipar a propedêutica desse paciente. Próximo slide, um minutinho. Perfeito. Então, o paciente chegou, analisamos o eletro dele, monitorizamos, pegamos acesso dele e vamos começar as medicações. A primeira medicação que a gente deve iniciar no paciente com IAM suspeito oclusivo, mas também no paciente com padrão não oclusivo, é o AS, o acetilsalicílico. A gente tem uma dose padrão de 160, 325 miligramas. Aqui no Brasil, a gente tem a apresentação de 100 miligramas. Então, assim, uma dose normal, a gente pode começar com 300 miligramas para o paciente. Ele é um medicamento que deve ser administrado mastigado, não engolido. E ele isolado, ele mostra uma queda da mortalidade em cerca de 23%. E quando associado também ao fibrinolítico, ele tem uma queda maior ainda da mortalidade. Como todo medicamento, ele tem indicação, mas também tem contraindicação. Então, se o paciente tiver uma alergia ao AS, se tiver alguma hemorragia digestiva, alguma coagulopatia já informada pelo paciente, ou alguma doença hepática grave, a gente pode suspender esse medicamento. Mas sempre lembrando a importância dele na propedêutica do paciente com IAM. Próximo medicamento, a gente vai para o clopidogrel, principalmente. E a gente vai dividindo no paciente com supra, sem supra. No paciente com supra, ou melhor falando, no padrão oclusivo, o que a gente vai fazer? Se o paciente, a gente conseguiu, ligou lá ele teve critério para ir para o hemodinamicista, a gente vai fazer uma dose de ataque de 300 a 600 miligramas. Geralmente, quando vai para o CAT, a gente indica uma dose de 600 miligramas. Se for para trombólise, aí a gente tem que prestar atenção na idade do paciente. Se for um paciente menor de 75 anos, a gente faz uma dose de ataque de 300 miligramas, depois da manutenção de 75 miligramas por dia. Já no idoso maior de 75 anos, a gente faz uma dose de ataque de 75 miligramas, pensando no risco maior de sangramento para o idoso. Sem supradose é a mesma coisa, 300, 600 miligramas, e na doença arterial crônica também, 300 a 600 miligramas. Hoje, a gente também tem outros derivados da mesma classe, do clopidogrel, o prasugrel e o ticagrelor, só que, como no contexto dessa aula, os dois não devem ser usados no paciente que a gente pensa em trombolizar ele de início. Tem até não sei, você pode até usar o ticagrelor depois de ter feito o ataque com o clopidogrel no segmento do paciente, mas na hora da dose de ataque eles não devem ser usados. Prasugrel, geralmente, o medicamento é usado pelo hemodinamicista, porque ele tem a necessidade de você conhecer
a anatomia das coronárias do paciente, então, geralmente ele é feito já durante o cateterismo, e em alguns serviços tem se optado por usar o ticagrelor durante o cateterismo, mas por falta de estudos, hoje a gente usa principalmente o clopidogrel na fibrinólise. Enoxaparina, pensando no paciente que a gente vai trombolizar, a gente tem que fazer o ajuste da dose dele também. Para paciente maior de 75 anos, a gente faz uma dose de 0,75 mg por quilo de 12 em 12 horas. Para o menor do que 75 anos, a gente faz uma dose de 30 mg EV, seguida após 15 minutos, de uma dose de 1 mg por quilo a cada 12 horas. A gente vai ver aqui que a cada 1.000 pacientes que foram tratados, diminuiu a chance de reinfarto em pelo menos 15. Passando, geralmente, a enoxaparina é mais indicado na fibrinólise. Nos pacientes com indicados cateterismo, tende a ser usado mais a heparina não fracionada. Passando para o próximo slide. Outras terapias. Então, a gente, como chegou o paciente, analisou o eletro, viu que ele é um paciente com um IAM padrão oclusivo, fizemos a dose de ataque de AS, fizemos a dose de ataque de clopidogrel, fizemos a dose de ataque de enoxaparina. E a gente vai lançar a mão de outras terapias de medicamentos que ajudam também no tratamento, na propedêutica do IAM padrão oclusivo. Primeiramente, só que qual a importância desses medicamentos? Eles não necessariamente têm que ser iniciados imediatamente para o paciente. A gente pode esperar um tempo a mais, tá? Até por questão do diagnóstico, de avaliação do quadro do paciente, mas nas primeiras 24 horas isso também tem importância. Primeiro, beta-bloqueador, a gente hoje pode usar carfentanil, metoprolol, outros, dependendo se você estiver no interior, propanolol. Só que ele tem algumas contraindicações, né? A gente pode evitar no paciente que tem uma chance maior de choque cardiogênico, né? Geralmente o paciente às vezes chega para a gente com um ataque cardíaco importante, se a gente tiver como lançar a mão de um eco à beira-leito, a gente pode avaliar se esse paciente, se o débito cardíaco ele está sendo sustentado pela frequência cardíaca. Se a gente dá o carvedilol para esse paciente, ele pode acabar chocando. Se o paciente tiver uma frequência abaixo de 60 também, já tiver um pouco hipotenso, tiver algum padrão eletrográfico de BAV, ou se o paciente já está com CLIP 2 a CLIP 4, né, que a gente pensa um paciente que já está com uma insuficiência cardíaca. Os nitratos também são importantes nas primeiras 24 horas do paciente. A gente tem principalmente no serviço o dinitrato de isosorbida e a nitroglicerina, o famoso TIDIL. A gente vai evitar sempre que o paciente estiver hipotenso, a gente vai evitar, se o paciente fez uso de sildenafilo, tadalafilo, é importante a gente perguntar para o paciente se ele fez uso dessas medicações, porque como são vasodilatadores, se juntar com mais um outro vasodilatador, o paciente pode ficar bastante hipotenso. E o comprometimento de VD também. Hoje já tem alguns estudos que falam se pode iniciar ou não um paciente com provável AM de VD, mas a princípio a gente tende a não começar. Se o beta-bloqueador, por algum motivo, o paciente não puder usar o beta-bloqueador por causa de algum tipo de alergia, alguma coisa do tipo, a gente pode usar diltiazem e verapamina, são bloqueadores do canal de cálcio. Só que, assim, geralmente eles têm um uso um pouco mais limitado. E iniciar também inibidores da ECA, os brasilosartana, enalapril, valsartana. A gente tem que olhar também as contraindicações para essas medicações. Se o paciente tiver uma hipercalemia, alguns pacientes podem ter estenose bilateral da artéria renal. A estenose de uma artéria só não é contraindicação. Na paciente gestante, também ela é contraindicada, e paciente hipotenso. As estatinas também a gente tem que levar em conta, principalmente estatinas de alto, como a rosuvastatina, atorvastatina. Se não tiver como lançamento, a gente pode usar a simvastatina também. Sempre lembrar de contraindicações se o paciente tiver alergia a alguma hepatopatia descompensada. Passando para o próximo slide, a gente vai sistematizar o atendimento do nosso paciente.
paciente chegou por via SAMU, ele chegou direto no hospital, a gente fez o eletro do paciente, avaliou o eletro em 10 minutos, diagnosticou o paciente como sendo um padrão oclusivo, e a gente pode ter dois cenários. O primeiro é o cenário que a gente está em um centro que não tem um centro para fazer o cateterismo, e a gente vai avaliar. A partir desse momento, você liga para o centro ou procura um centro que tem hemodinamicista. Se o tempo do paciente, se você ligar para o serviço e ele já está lá na UTI fazendo o cateterismo for menor do que 120 minutos, preferencialmente menor do que 90 minutos, ele vai primeiramente para a reperfusão por cateterismo. Se o tempo for maior do que 120 minutos, a gente vai direto para fibrinólise, e essa fibrinólise tem que ser feita em menos de 30 minutos, a partir daí. Lembrando, tempo a gente está perdendo massa miocárdica, então quanto mais rápido, melhor. E no centro que a gente tem um hemodinâmico, ele tem que ser feito, depois de diagnosticado o IAM padrão oclusivo, a gente tem que ele ir para o cateterismo em menos de 1 hora, em menos de 60 minutos. Lembrar assim, que não é esse tempo menor de 120 minutos, o maior de 120 minutos, é do momento que você liga ou entra em contato ou procura a transferência até o paciente já estar lá pegando um acesso arterial. E a gente, avaliando assim, a importância desse estudo, dessa aula nossa, que a gente pensa que a gente está no Brasil, que é um país, a gente sabe a limitação que o SUS tem, ainda mais em questão da gente ter um acesso rápido à reperfusão por cateterismo. Só que a gente avaliando esse estudo de 2021, durante a crise de Covid, em que os hospitais voltaram a atenção para tratar pacientes com síndrome com a síndrome respiratória causada pelo Covid, a gente teve diminuição também nos Estados Unidos do acesso à hemodinâmica. Então, nesses casos, avaliando se tudo assim não é um problema só do Brasil, lá fora também pode ser, em algum tempo, seja necessário você trombolizar o paciente, e ela é uma medida também muito efetiva. Então, assim, a gente não, é óbvio, tendo a possibilidade de mandar o paciente para o cateterismo para passar um stent, ele é muito, não, desculpa, não é muito, ele é preferível em vez de trombolizar, visto que a trombólise, ela não necessariamente ela abre toda a artéria, ela pode abrir um pequeno caminho, e ela não vê como é que ficou a anatomia das coronárias. E tem um risco maior de sangramento. Mas não podendo, não tendo tempo adequado para esse paciente ser transportado, ou para esse paciente conseguir esse recurso, o trombolítico ele é uma medida importante também, e devendo, sim, assim, quando indicado, lançar a mão dessa terapia. As slides. E a gente vai falar de fibrinoide. Aqui eu não coloquei streptokinase, que é um medicamento um pouco mais antigo, ele geralmente não tá tão disponível no nosso serviço. Os dois principais, e assim, de longe, o principal, é a alteplase, que a gente tem mais disponível em todo o serviço, aqui em Belo Horizonte a gente tem em todas as UPAs. A gente, primeiramente, um acesso tem que ser exclusivo para o início da infusão da alteplase. Ele tem um frasco de 50 miligramas, um pó tem que ser constituído em um diluente de 50 ml, então geralmente vai dar 1 miligrama por ml. A gente começa uma dose de ataque. Geralmente a gente pode dividir por peso, né? Um paciente acima de 67 quilos, a gente faz uma dose de ataque de 15 miligramas em bolos. Depois disso, a gente faz 50 miligramas em meia hora e termina com 35 miligramas em 1 hora. Então, o tempo total de infusão da medicação vai ser de 90 minutos. O paciente abaixo de 67 quilos, a gente vai usar na mesma dose de ataque de 15 miligramas, mas a gente vai fazer 0,75 por quilo em 30 minutos e
não excedendo 50 miligramas, e 0,5 miligramas por quilo em próximos 60 minutos, e a dose total não excedendo 100 miligramas. Uma outra medicação é a tenecteplase. É uma medicação mais cara, mas ela tem alguns benefícios em relação ao teplase. Primeiro, a facilidade posológica dela. Ela vem uma dose de 50 miligramas, que você aspira, você põe um diluente de 10 ml. Ela já vem com, geralmente você começa uma dose de 30 miligramas para paciente de 60 quilos, você vai graduando de 5 miligramas até 90 quilos, a dose máxima de 50 miligramas. Ela vem em uma seringa, já vem graduada pelo peso do paciente. E uma outra facilidade dela é que é uma medicação em dose única em bolos. Assim, seria interessante, uma medicação poderia ser usada no pré-hospitalar, porque se a gente consegue fazer um alerta desse paciente ainda no pré-hospitalar, e foi visto um padrão de AINE oclusivo, a gente poderia fazer a tenecteplase pela facilidade posológica. Mas, digamos assim, você está numa cidade do interior, o tempo de transporte é longo, para um centro que tenha a disponibilidade desse medicamento, ou para o centro que tenha cateterismo, às vezes você pode usar também a alteplase no pré-hospitalar. Por que não, né? Passamos para o próximo slide, a gente vai avaliando as evidências, né, as recomendações. Esse slide tirado do guideline da ESC. Nível A, para o paciente que a fibrinólise é indicada como tratamento de perfusão, indicado principalmente um agente que é fibrinolítico, que é específico das fibrinas, né, alteplase e a tenecteplase, que a gente tem aqui no Brasil, uma evidência um pouco menor, o uso de metade da dose em pacientes acima de 75 anos. Outra evidência importante, que logo depois da trombólise do paciente tem que ser transferido para um local que tenha hemodinâmica, principalmente entre as 2 e 24 horas. A gente vai avaliando se o quadro do paciente, se o paciente está apresentando um choque cardiogênico, essa transferência tem que ser feita um pouco mais rápido. Se o paciente não apresentou critério de perfusão, a gente vai mostrar aqui quais são esses critérios de perfusão. Tem que ser encaminhado também para o centro de hemodinâmica. Como eu tinha mostrado, geralmente recomendado entre 2 e 24 horas depois da fibrinólise, mandar esse paciente para um centro com hemodinamicista. Se houve uma reoclusão também após a fibrinólise. Mas, assim, não é todo paciente que a gente pode lançar a mão do fibrinolítico. A gente tem que levar em conta também as contraindicações do uso do medicamento. E a principal contraindicação é sangramento. Sangramento, principalmente para a cabeça. Paciente que teve um AVI nos últimos 3 meses. Paciente que teve um trauma craniano há pouco tempo. Qualquer sangramento intracraniano, qualquer AVM hemorrágico, HSAT prévio, paciente que tem alguma neoplasia de sistema nervoso central. Isso é uma tabela interessante, a gente sempre tem em mão e durante o propedêutico a gente sempre verificar e avaliar. Se o paciente tem risco de dissecção aguda da aorta, a gente sempre tem que avaliar, então durante o exame físico a gente vai avaliar os pulsos do paciente, a gente pode lançar a mão, dependendo de onde a gente estiver, de uma radiografia para tentar evitar o máximo a perda de tempo nesse momento. Os pacientes já apresentam uma displasia sanguínea, assim, já tem alguma trombofilia prévia, ou principalmente avaliar um paciente que toma varfarina, qual foi o RNI prévio dele, geralmente no controle. E essas são as contraindicações absolutas, mas também a gente tem contraindicações relativas. Paciente com AVE isquêmica há mais de 3 meses, gravidez, o RNI aumentado, sangramento recente, um paciente que passou por uma PCR teve um RCP prolongada.
paciente com uma hipertensão não controlada, paciente com funções em locais não compressíveis, por exemplo, paciente que fez uma punção lipórica, se o paciente tem um quadro de estreptococcus cativa, ou uma exposição prévia à estreptoquinase, mas uma anafilaxia, por exemplo, só que geralmente a estreptoquinase é um medicamento pouco acessível ultimamente. Lembrando, assim, contraindicação relativa, a gente tem que avaliar o risco-benefício para o paciente, não tendo, se os riscos superam, os benefícios superam o risco, a gente pode lançar mão no trombolítico, mas na contraindicação absoluta, a gente deve evitar a medicação e tentar, ao máximo, conseguir transferir esse paciente para um centro de hemodinâmica. E avaliando essa tabela aqui importante, que a gente percebe o número de vidas salvas a cada 1.000 pacientes tratados, a importância do tempo. Então, quanto menos tempo a gente decide, indica a trombose nesse paciente, a gente vai ter um risco maior. Então, a gente vai ter um benefício maior, principalmente nas primeiras 3 horas. E quase nenhum benefício no paciente acima das 12 horas até as 24 horas. A gente pode indicar a trombose no paciente após as 12 horas, pode indicar uma trombose no paciente após 12 horas do início dos sintomas. A questão a gente tem que avaliar principalmente o eletro. Por exemplo, se a gente pega um paciente com um eletro indicativo na peripera aguda, ou seja, um sinal isquêmico, o paciente que está mantendo uma dor muito forte após as 12 horas, a gente pode avaliar sim o uso do trombolítico. Fizemos o trombolítico, corremos a alteplase, 90 minutos. O que a gente faz? Nuve eletro do paciente e a gente vai avaliar os critérios de reperfusão, principalmente no paciente com supra, uma queda de 50% depois dos 60, 90 minutos da infusão do medicamento do segmento ST, uma melhora da dor do paciente, alguma arritmia de reperfusão e, em alguns casos, tem um pico precoce de marcadores de necrose miocárdica. Geralmente, isso a gente não faz até pelo tempo que demora a sair o exame, tá bom? Porque a segunda opção no paciente que a gente não tem critério de reperfusão é mandar para o CAT imediatamente. E a gente vai avaliando nessa imagem, o paciente com uma oclusão aguda da coronária, a gente tem um decorrer dos eventos que vão aparecendo. Como eu tinha dito, o eletro ele não é um exame estático, com o passar do tempo ele vai mudando, e o coração também não fica parado, ele vai tentando reperfundir o máximo possível, e ele pode ter algumas alterações que demonstram reperfusão. Então, primeiro, a gente começa com o eletro normal, a gente vai ter um apiculamento da onda P, a gente começa a ter um supra de ST, o supra de ST vai aumentando, no final vai desenvolvendo onda aqui de necrose, que é uma onda aqui com um aumento de mais de 1 milímetro. Geralmente, depois do infarto, a inversão da onda T, por final, o segmento ST pode retornar para a linha de base e ter algum outro padrão no final, desenvolvendo algum BRE, alguma alteração persistente no eletro. Só que, assim, a gente avaliando esse decorrer da isquemia, a gente vai ver que, em alguns casos, o paciente pode apresentar algumas alterações de reperfusão, como onda T trifásica, onda T um pouco mais profunda, até retornar à linha de base. Vamos passar para o próximo slide. Como demonstrar assim, um caso do eletro num paciente que não necessariamente não tem um supra de ST, mas é um padrão grave de IAM oclusivo. Nesse caso aqui, um paciente com IAM demonstrando uma suboclusão do tronco da artéria coronária esquerda. A gente vê alguns padrões em derivações anteriores. A gente vê mais que 6 derivações com infra de ST, sendo maior a derivação de V4 e um supra de AVR. A gente vai a gente vai discutir também, no caso desse paciente ser indicado ou não uma trombólise. A gente vê um paciente que o eletro dele é um eletro, principalmente tirando a parte do AVR, um supra de AVR
um paciente principalmente tem alterações de infradesnivelamento do segmento ST e é um IAM grave, um paciente com um quadro de oclusão, suboclusão da tromba coronária esquerda. Seu cometor é um paciente gravíssimo. Novamente, avaliando outros padrões de eletro, também que eles demonstram um padrão oclusivo, mas não necessariamente tem um subdesenvolvimento de ST. A gente vê aqui o padrão de De Winter, a gente avaliando nesse estudo aqui a importância de avaliar nesse tipo de paciente o uso de trombolítico também. Hoje a gente não tem definições claras, principalmente das associações de cardiologia, se a gente pode ou não trombolizar esses pacientes. Só um minutinho. Mas nesse caso, a gente vê o padrão de De Winter, que é um infra-DST com onda apicular nas derivações anteriores, demonstra uma oclusão de artéria descendente anterior. Nesse caso aqui do estudo paciente, foi visto esse eletro, conseguiram mandar esse paciente para a angiografia, foi demonstrado aqui uma oclusão importante da descendente anterior. Nesse caso, conseguiram reperfundir, mas no caso a gente não ter um acesso à angiografia de uma forma fácil, a gente pode lançar a mão do trombolítico como tentativa de tratamento desse paciente. Se não houve no final uma reperfusão, a gente tentar ao máximo mandar esse paciente para o hemodinamicista. Que tem um relato de caso também interessante, um paciente que foi avaliado nesse eletro com infra-DST em parede anterior, provavelmente ligado a uma oclusão da artéria circunflexa. A gente percebe, nesse caso, que o paciente houve uma demora na decisão de reperfundir esse paciente. No final, ele evoluiu com choque cardíaco. E depois de 7 dias, a paciente veio a falecer. Aí você vê na coronária, você vê na angiografia dela, uma oclusão importante da artéria circunflexa e, como o tempo a gente está perdendo massa miocárdica, se a gente não lança a mão imediatamente numa estratégia de reperfusão, o paciente pode acabar tendo um mau prognóstico. Voltar aqui. Então, assim, o que a gente tira dessa parte, dessas alterações no eletro, no paciente que não, a gente sai daquele dilema de supra-DST, de infra-DST, e sim passa para o dilema do paciente que tem um eletro oclusivo ou não. Nos padrões de eletro que a gente pensa em um padrão oclusivo, que não seja um padrão de reperfusão, como o padrão de Wellens, ou um padrão de suboclusão, com a suboclusão de tronco de coronária esquerda, talvez nesse paciente seja interessante a gente correr o mais rápido possível para a gente conseguir uma angiografia, um cateterismo desse paciente. Agora, nos padrões de oclusão de artéria circunflexa, de oclusão de artéria descendente anterior, que mostra como padrão de De Winter, que mostra como esse padrão de infrafusos em parede individual, a gente pode avaliar também, às vezes a gente, no primeiro eletro, um IAM de parede posterior, infra-DST, a gente vai ter que colher novas derivações. É importante, se a gente tem só como possibilidade o uso de trombolítico, é importante a gente tentar essa reperfusão também com trombolítico. E, assim, a gente espera que nos próximos anos tenha mais estudos, mais robustos, que demonstrem o benefício disso, e a gente sair um pouco desse padrão de classificação como um IAM com supra-DST ou um IAM sem supra-DST. Mensagens importantes para no final da aula. A gente tem que ter, novamente, da mesma forma que a gente pensa em AVE, que o tempo é cérebro, a gente tem que pensar que o tempo é músculo miocárdio. Então, a gente tem que fazer a identificação precoce desse paciente, a gente tem que tomar uma propedêutica mais rápida. E isso envolve não só o médico, mas com toda a organização da instituição. Desde da triagem do paciente, a realização de um eletro bem feito no início, a avaliação do eletro pelo médico, ao início da propedêutica do paciente,
se o primeiro eletro não mostra muita coisa, repetir várias vezes, principalmente na primeira hora, o eletro. Se ainda está na dúvida, coletar biomarcadores. Se você acha, avalie o paciente, é um paciente, mesmo sem dor, por exemplo, pacientes com idosos, gestantes, pacientes imunodeficientes podem apresentar uma síndrome coronariana aguda sem dor torácica, assim, a gente avaliando os sintomas do paciente, o risco dele lançar mão, principalmente das primeiras medicações, a ESP, o Agrel, enquanto a gente continua a propedêutica do paciente, salvo claro, as contraindicações, né? Tentar ao máximo a transferência desse paciente para um centro de hemodinâmica, mas se a gente não for possível, ou por aqueles critérios for a transferência for demorar mais que 120 minutos, de lançar a mão do trombolítico o mais rápido possível, visto o benefício da terapêutica para o paciente. Tá bom? Aqui estão as referências bibliográficas. Também, durante esse estudo, eu gostaria de indicar algumas bibliografias. Eu gostei muito desse livro, Cardiotapes, um manual de emergências cardiovasculares, livro também de eletrocardiograma na urgência. Assim, sempre é bom de estar estudando um pouquinho mais e a se atualizar, tá bom? E no mais, obrigado pela oportunidade e agora fica aberto para as dúvidas, tá bom? Ó, Arthur, ótima aula, viu? Eu achei importante que você frisou, tanto no início quanto no final da aula, a importância do eletroseriado, porque a gente faz o primeiro eletro, não, não é nada, deixa alto da sala, né? E a gente vê que não é assim. E você também frisou que, claro, nós vamos fazer a opção pela trombólise caso seja um paciente elegível, não tenha contraindicações absolutas e a gente não tenha CAT, que normalmente é o nosso... Primeiro, a gente já tem aquele esquema da linha vermelha, né, na prefeitura de Belo Horizonte já. Então, a primeira opção mesmo é o CAT. E saber quando indicar, porque depois que você indicou, aí é até um pouco mais tranquilo. Claro que depois tem as reações adversas, são graves. Quem não tem reação adversa à trombólise é porque não tromboliza, né? Então, eu já tive reações graves, ou até AVC hemorrágico, sabe? Então, a gente tem que ficar de olho, não é trombolizar e largar o paciente, larga. Teve critério de reperfusão, tá ótimo, não é assim. Mas gostei muito da aula, muito boa. Alguém quer fazer... Obrigado. Tamires, um comentário? Eu acho que só uma pequena correção, tá? Parabéns pela aula primeiro, foi ótimo. Deu um trabalhinho, né? Não é tudo não. Só a questão do tempo porta-agulha, né? Porta-balão, é da admissão do paciente, né? Não quando a gente faz a solicitação da vaga. Então, a hora que o paciente é admitido no pronto atendimento, que a gente conta esse intervalo para a nossa tomada de decisão. E, assim, essas aulas, né, sempre que a gente faz, a gente às vezes sai com mais dúvida, né, do que qualquer outra coisa, e só que já viu, igual a Clarice falou, um evento adverso grave, né, do paciente pós-trombólise, sabe o quanto é difícil essa indicação, né? Então, a gente tentar a transferência do paciente é sempre o principal, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem, né, aquele fluxograma de encaminhamento do paciente, mas nem sempre isso foi possível, isso é algo muito recente, né? E a gente quis mostrar aquele do COVID, porque o COVID mostrou para a gente que né, não tinha vaga, não tinha como fazer. E às vezes os pacientes com COVID podiam até ter vaga, mas eles não iam para hemodinâmica. Lembra, Clarice, dessa época? Então, assim, é uma realidade recente que a gente teve que tomar essas decisões, né? E às vezes mesmo o infarto, né? Você vê lá aquele supra todo, você fica pensando, ai meu Deus, vou tratar esse paciente, né? Será que a gente vai ter algum problema? O paciente está mais instável, né? Então, nunca é uma decisão fácil. E tem esses casos que dá dúvida, né? Então, o principal é a gente ficar ali à beira-leito do paciente, refazendo esse eletro, né, reavaliando o paciente, que isso faz toda a diferença na nossa tomada de decisão. Acho